sobre viver na perspectiva do outro, né? Nós, como indivíduos, né, como seres encarnados, durante ali a nossa formação inicial, nós vamos aprendendo aquilo que iremos construir como ideias de uma vida, como reflexões de uma vida, através da observação. Então nós sempre vemos as pessoas agirem, né, as pessoas demonstrarem sentimentos, demonstrarem opiniões, e aquilo vai sendo registrado pelo nosso mental, gravando referências para nós sobre opiniões, sobre forma de levar a vida, sobre conduta, sobre uma porção de coisas. A nossa educação inicial. Quando chegamos na vida adulta, né, nós deveremos escolher ou agradar ao próximo ou agradar a mim mesmo. Quando eu vivo em minha existência buscando a aprovação, a aceitação daqueles que estão à minha volta, aqueles que estão ao meu redor, caio eu em sentimentos de dor, né? Porque há uma insegurança, há um certo medo, né, em relação à opinião das pessoas em relação ao meu comportamento. Então, se eu viver a minha vida pautado naquilo que o outro pensará de mim, naquilo que o outro, né, criará como uma ideia sobre mim, eu viverei acorrentado e aprisionado nas ideias do outro. É onde nós aprendemos isso? Onde nós aprendemos a fazer o outro gostar da gente, a fazer o outro aceitar a gente na infância, na formação. Porque quando fazíamos atos positivos, né, coisas assertivas, éramos recompensados, né? Éramos ali afagados, éramos levados a aquele sentimento de que, olha, você está fazendo tudo certinho e tudo mais. Claro, na formação da criança, né, na educação inicial, isso é importante, né? É um estímulo aí para que a criança continue a criar tudo aquilo, a desenvolver tudo aquilo. Mas na vida adulta, depois de aprendido aí os passos básicos da sobrevivência, nós precisamos não mais agir desta forma. A nossa moral, a nossa conduta já está estabelecida, só que não precisamos mais das recompensas externas, pelo menos deveria ser, né, para continuar existindo, para continuar vivendo. Só que muitas pessoas, né, uma grande maioria das pessoas, trabalham nesse sentido. Trabalham no sentido de alegrar ao próximo, né, contentar o próximo e assim receber uma recompensa por aquilo. Uma aceitação, uma palavra positiva, uma concordância, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece disso. E vivendo sobre esse modelo de ideia, nós entraremos em dor e sofrimento e medo. O medo da decepção, né, das pessoas à minha volta, que as pessoas vão pensar sobre mim, o medo do trabalho espiritual, do trabalho mediúnico, porque lá na casa que eu frequento, há médiuns assim, muito bons da psicofonia, da psicografia, da desobsessão, enfim, e eu aqui, né, estou me travando, me policiando, me sentenciando, porque não me sinto capaz de ser tão bom quanto eles. E aí você paralisa absolutamente tudo na sua vida, porque você está vivendo a vida na perspectiva do outro. Então nós devemos olhar para essa questão com seriedade, né? Como eu digo às vezes para o pessoal, né? O pessoal que está mais perto de mim e tudo mais, até que ponto você se banca nas suas opiniões, nas suas vontades, no seu modo de agir? É isso que você tem que fazer, né? Você tem que assumir para si aquilo que você pensa, aquilo que você faz, como você se comporta, o médium que você é, né? Não o médium que as pessoas querem que você se torne. Porque nós não podemos vestir caixinhas prontas, né? Modelos prontos já. Enfim, eu já disse isso outras vezes aqui. Por exemplo, Chico Xavier foi um grande médium, né? Indiscutível isso, o maior de todos os tempos já, né, vividos aqui. E é o modelo dele, né? Se a gente compará-lo com o Divaldo, é um outro modelo, e é o modelo do Divaldo, né? E não é uma competição, não é para ver quem é o melhor, é sim o propósito de cada um.
Já disse que podem haver pessoas encarnadas aqui, anônimas, trabalhando em coisas comuns da vida, com o mesmo fator de frequência de evolução de um Chico Xavier, mas que não tem esse propósito assim. Então cada um tem que viver a sua própria realidade, a sua própria maneira de enxergar o mundo e de se posicionar no mundo. Vamos vencer, né? O arquétipo pronto, o modelo pronto de um homem, de uma mulher, de um humano vivendo aqui na Terra. Afinal, como os espíritos nos alertam, isso é uma grande ilusão. Você vai passar a vida sustentando alguma coisa, né? Trabalhando numa imagem falsa de si mesmo, né? E quando desencarna, tudo aquilo que você acreditava que era, deixa completamente de existir. Os títulos que você carregava, as posses que você tinha, aquilo que você batia no peito e se orgulhava de ter feito na vida material, o que construiu a termos de matéria, deixa de existir automaticamente. Então por que se esforçar tanto em representar alguma coisa? Por que não gastamos do nosso tempo para sermos, de fato, aquilo que pensamos? Né? Ter as amizades que eu quero, ter os convívios que eu quero, ter os estudos e práticas que eu quero, independente do que o outro pense. Claro, não vou promover o mal ao outro, discórdia com o outro, né? A inimizade com o outro. Não é esse o ponto. Mas eu viver dentro da minha ótica pessoal. Eu posso respeitar a opinião do outro, entender a opinião do outro, o jeito que o outro vive, mas dou esse direito a mim também. Eu vejo pessoas sofrendo por causa disso. Porque querem alegrar os olhos das outras pessoas e não alegram os seus próprios olhos. Ok? Então eu queria falar disso, que muito dos nossos medos estão pautados nisso. Não é o medo de uma punição divina, de uma punição da espiritualidade, não. É o medo do olhar do outro, da observação, da construção do outro. E aí a gente paralisa a nossa evolução por causa da pessoa que está convivendo com a gente. Por causa do grupo que eu pertenço, né? Por causa dos trabalhadores ali da casa que eu estou frequentando. Pensem bem, avaliem bem esse aspecto. Se você não precisa trabalhar para si mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A psicografia, né, tradicional tem que ser papel, lápis assim, né, e tal, e tudo mais. Ok, válida essa psicografia. Mas se para o Kleber, que já vive outras eras, nós estamos mais em 1930, e agora nós temos aqui um teclado e uma tela à nossa frente. Por que eu não posso fazer psicografia já digitando? Qual a diferença? O espírito não saberá teclar aqui alguns botões? Claro que sabe. Qual que é a dificuldade para o espírito de fazer isso? Uma vez que o mundo que ele vive é mais avançado do que o nosso. Né? Se nós analisarmos nosso lar, na retratação lá que foi feita do livro daquela época, onde o André Luiz estava lá escrevendo, lendo as coisas, lá naquela sala tinha um monte de gente, eu não lembro bem como chamava aquilo, nós tínhamos a nítida impressão que tinham computadores ali. Então nós estamos falando isso da década de 30. Quer dizer, já existia lá, não existia para nós ainda. E aí os espíritos têm que ficar presos ao passado, né? Não que sou contra a psicografia de lápis e papel, não é isso, tá? Mas tem que ficar presos lá porque nós queremos agradar aqueles que estão nos assistindo psicografando. A verdade é essa. Não é o que a gente de fato quer fazer. É o que os outros querem que a gente faça. Entenderam? Então eu vi esses dias um cara num vídeo falando sobre exatamente isso. A questão da psicografia. Por que tem que ser no modelo ainda daquela época? Por que já não pode ser atualizado? Eu já contei uma experiência projetiva aqui, onde eu fui num local na vida espiritual e as telas do que parecia ser um computador era no ar, no vento, assim, como se fosse um holograma. Eram as telas. Nós temos essa tecnologia aqui? Não temos. Então os espíritos estão mais avançados que nós? Estão. E ainda eu quero que os espíritos escrevam no papel com lápis. Por que eu estou querendo isso? Entendem? Então, vamos sair da perspectiva do outro e trazer uma nova realidade daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu quero fazer, né? Então, o pessoal falando muito sobre, né, a queda aí no número de participantes, no kardecismo e tudo mais e tal. Estou vendo muita gente fazer vídeos sobre isso, tentando explicar e entender o porquê, né?
Será que essa turma já parou para pensar que o jovem ele quer algo mais dinâmico, mais moderno, mais atualizado, né? Com outro tipo de trabalho, né? Os espíritos que estão nascendo, as gerações mais novas, quem está com 20 anos agora, chegou no ano 2000 e pouco para cá, né? Eles já vêm numa nova era, eles querem mudanças, eles querem coisas mais avançadas, mais tecnológicas, eles estão nessa era e são espíritos mais avançados nesse sentido no lidar com a tecnologia. E nós queremos eles como? Vivendo no modelo da década de 30. Não combina, não cabe, sabe? Não encaixa mais. E aí, se a gente parar para pensar, o advento das IAs, né, das inteligências artificiais, isso fará um salto no avanço dessa juventude. Porque ela compila informações e traz várias fontes e pode te dar ali um norte para você fazer outras pesquisas. E mesmo assim, a gente quer insistir em ficar no passado. A gente quer insistir em ficar lá naquelas situações, daquele jeitinho, agindo assim, ouvindo aquelas coisas, né? Tudo que se passa dentro desses ambientes. Precisamos dar uma oportunidade de um novo estar presente. Aí os médiuns novos que chegam lá, 20 anos, 20 e tantos anos, né? Ficam reprimidos, ficam retraídos, né? Porque querem agradar aqueles que estão ali. Coloca uma coisa para você. Trabalho espiritual verdadeiro não é agradar a todos. Verdades têm que ser colocadas. A sua própria verdade, a verdade da espiritualidade, será colocada. Ok? Então é isso. Reflitam sobre isso, né? E saiam do modelo pré-estabelecido por alguém. Claro, o respeito, o bom senso, a amizade, tudo isso faz parte de uma relação saudável com as pessoas. Mas você não precisa ser as pessoas para agradá-los, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui pegar as perguntas do nosso amigo Rafael, que sempre contribui muito bem com os nossos conteúdos aqui. Deixa eu só extrair o texto dele aqui para colocar num tamanho maior. Devia ter feito isso antes, né? Não enxergo aqui. Bom, pera lá. Não é que eu tô ficando velho, né? Que a letra é muito pequena. Né, Fran? Nada não. Bom, o Rafael coloca aqui para mim o que seria exatamente a tela mental, né? O que é essa tela mental que o Rafael está se referindo? Nós, de uma forma geral, todos nós, independente de condição mediúnica ou não, temos essa tela mental. Os nossos olhos, né, os olhos físicos, captam, né, a incidência da luz sobre os objetos. E essa captação, esses pixels que ele registra, eles estão invertidos de ponta cabeça, né, entram na nossa visão, vão lá para o centro de processamento do nosso cérebro e transformam isso numa imagem. Então os olhos, por si só, eles só captam a informação. É como um celular. A câmera aqui está captando a imagem e o celular está transformando isso em uma imagem. Ok? Então, a lente capta os pixels que existem aqui no ambiente e transforma isso em imagem. Isso é a tela mental. E aí o cérebro tem entendimento daquilo que está sendo visto, daquilo que está sendo observado nesse ambiente. Agora, como funciona isso a níveis espirituais? Nós recebemos a informação do nível espiritual, da espiritualidade à nossa volta, pelo terceiro olho, pelo chakras frontal que está aqui na nossa testa. Todo mundo recebe informação por aí, todos nós. Então o campo invisível que está aqui à minha volta está interagindo energeticamente com esse ponto aqui, né, da minha energia, da minha mediunidade, está absorvendo essa energia e quando chegar no centro de processamento, ou seja, no cérebro, se houver instruções ali, códigos para ler aquilo que está no ambiente, ele vai projetar isso na minha tela mental. Então eu saberei, por exemplo, que há um espírito encostado na porta aqui da minha casa, olhando aquilo que eu estou falando. Ok?
Então, é assim que funciona. Essa tela mental é a ideia que o cérebro dá daquilo que existe no ambiente, tanto físico quanto espiritual. Nós, na apometria, já respondendo outra pergunta sua aqui, Rafael, sobre... Cadê aqui? Você coloca aqui. Uma parte que você coloca aqui em relação a quando você está em meditação, está em prece, alguma coisa assim, a mente começar a ver imagens. Pois bem, o que acontece nesse processo? Quando nós estamos de olhos fechados, nós estamos desligados de um fator de sentidos, né? O sentido da visão. Nós desligamos ele, estamos ali concentrados, né, em outras coisas. E aí o que acontece? As energias que estão no ambiente espirituais têm também essa relação com o frontal, entram, são absorvidas e mostradas na tela mental. Veja, mesmo de olhos fechados, você consegue ter visões internas, ter imagens projetadas para você internamente. Então imagine que você está sentado ali e você está ouvindo ali a história no Evangelho, alguma coisa assim, e você começa a viajar naquela história. A sua mente está criando aquela história para você com imagens. Então o cérebro tem essa capacidade dessa criação daquelas imagens. Por exemplo, quando nós fazemos uma meditação guiada, e aí eu vou dizendo assim, eu sempre começo assim, imagine e sinta que agora você está caminhando sobre um parque de flores. E nesse parque há pássaros, há borboletas, há isso, há aquilo, e você está andando, enfim. Eu estou levando você para um local na vida espiritual que existe, que eu conheço, né? Você foi projetado até lá mentalmente, pelo corpo mental, as suas ideias saíram em direção a isso. E estão lá na vida espiritual, naquele local determinado pelo Kleber, que o Kleber conhece. E aí vocês estão andando ali, dentro da vida espiritual, projetados com a mente naquele local. Ok? Então a mente ela vai conseguir ser levada a algum lugar, dependendo da intenção que foi dada a ela, do comando que foi dado a ela, ou simplesmente captar as energias que estão no ambiente. Então, se eu fechar os olhos aqui e você fechar os olhos na sua casa e ficar ali concentrado, pensando o que há nesse ambiente, começam a vir essas energias espirituais entrando, né, pelo seu frontal, e elas são lidas pelo seu processamento, pelo seu cérebro, e projetadas para você o que há nesse espaço espiritual. Né? Eu não sei se você entendeu, Rafael. Por favor, você me diga aí se quer que eu acrescente mais alguma coisa, por favor, tá? E aí você quer saber quando é seu e quando não é seu, né? A gente percebe quando não é nosso, porque você não está esperando algumas coisas. Você não está pensando naquilo, criando aquilo. O Kleber deu o comando para que eu vá até aquele parque de flores e tudo mais, tal, mas de repente surge um espírito andando, passa uma pessoa correndo, sei lá, acontecem coisas ali que não estão no contexto daquilo que o Kleber está falando. Então aquilo não é algo previsto, é algo que está acontecendo porque a vida acontece nesses lugares. E não há como o Kleber controlar aquilo. Nós temos a sensação clara em nosso pensamento daquilo que estamos vendo. Vou te dar mais um exemplo, Rafael, para que você entenda isso. Os apometras passam por isso. Quando nós estamos na turma de apometria e nós fazemos a percepção do passado, isso nós treinamos com a turma que eu vou dar aula hoje, semana passada. Então uma pessoa senta ao centro, né, para receber o atendimento, e aí eu dou o comando para o pessoal. Atenção, apometras, 7 pulsos, percepção de vidas passadas, né? E aí o pessoal se concentra de olhos fechados e as imagens começam a surgir para esses apometras daquilo que está sendo visto do Kleber ali de vidas passadas. Por exemplo, na última quarta-feira, eu sentei ali para que o grupo fizesse a primeira prática, né?
Então, eu não sei ao certo quantas pessoas estamos ali, mas algo em torno de 12 ou 14 pessoas. Eu posso dizer para você que 90% das pessoas desse dia viram uma cena comum entre eles. Eu, numa vida passada, exercendo determinada função, com determinada roupa, agindo e vivendo em função de um determinado dogma. Então, como que pode? Né? De 12 pessoas ali, vamos colocar 10 tenham visto a mesma coisa. Como que 10 pessoas imaginariam a mesma cena, a mesma situação, a mesma vestimenta, o mesmo dogma, a mesma ação? É impossível. É impossível isso. Eu teria que ter combinado com todos eles, coisa que eu não fiz, claro. Né? E isso, toda a turma de apometria, eles passam por esse processo de convencimento daquilo que eles estão vendo. Tá? É necessário isso, né? Por isso exatamente que eu me coloco como primeiro a ser atendido por uma turma nova, porque como eu já conheço muito das minhas histórias, eu posso validar para eles aquilo que eles viram. Tá? Então, Rafael, e os demais também, né, que tem essa dúvida sobre aquilo que enxergam, você tem que ter fé, tem que acreditar. O trabalho espiritual parte desse princípio, eu acredito ou eu não acredito. Não dá para ficar numa posição de dúvida o tempo todo, tá? Bom, em relação aqui, Rafael, que você coloca sobre o processo do sonambulismo, tá? O sonambulismo é classificado dentro do espiritismo, tá? O que é no meu entendimento isso? Ó, dependendo do nível de frequência daquela pessoa, propósito e tantas outras coisas que podem envolver isso, esse espírito, quando se projeta do corpo para fora, ele ainda mantém uma ação energética muito grande sobre o corpo físico. A matéria, o corpo físico, só existe com a racionalidade em conjunto. Só a vida porque há um espírito. Então, um espírito, numa frequência muito forte junto a esse corpo físico, faz com que ele tenha movimentos, com que ele corresponda, na verdade, àquilo que está sendo observado por ele na vida espiritual. Então, por isso que, às vezes, ele está dizendo determinadas coisas, né? Conversando com pessoas e por aí vai, conforme você colocou aqui, muito bem colocado aqui, tá? Então é isso, né? Seria mais ou menos isso, Rafael. O sonâmbulo, ele segue aquilo que ele está vendo na vida espiritual. Deixa eu só ver o resto da sua pergunta aqui. Bom, em relação às memórias, né? Antes de eu responder em relação às memórias aqui, por que nós... aliás, por que a apometria tem uma relação muito próxima aí ao sonambulismo, à dupla vista, né? A projeção mental, a tela mental que você colocou aqui. José Lacerda, né, que fundamentou a apometria, criou a apometria, era um kardecista. Físico, né? Matemático, médico, enfim, doutor, né, na área de, se não me engano, ginecologista, obstetra. Ele era um pesquisador, ele era uma pessoa de uma inteligência notável, obviamente estudava ali as obras de Kardec. E se você lê o Kardec, o Livro dos Espíritos, onde ali é falado sobre a dupla vista, sobre o sonambulismo, fica claro ali, nesse texto, da possibilidade de nós usarmos essa condição mediúnica para trazer informações, né, do campo espiritual atual, ou seja, agora, aqui, como do campo de vidas passadas. Porque onde estão esses registros de vidas passadas? Estão ao redor do nosso corpo, né? Estão no nosso inconsciente, junto com o nosso espírito. Então, se eu der um comando ao apometra, né, para ele ver vidas passadas, ele se projeta mentalmente até a energia de quem está no centro da roda, e nessa projeção que ele faz, ele entra nessas energias e consegue ter ali um vislumbre disso, né? E aí, como eu expliquei lá, é como que tantas pessoas podem dizer a mesma coisa sobre uma pessoa sem nunca ter acessado nada dessa pessoa. Então, é mais uma prova aí de que
A projeção mental pode trazer essas coisas. Mas aqui você coloca também em relação às lembranças daquilo que vemos fora do corpo, né, nos desdobramentos, nas projeções também, enfim, e tudo mais. Por que nós não lembramos isso? Primeiro nós temos que pensar como seria útil, né, essa informação para nós. Será que eu iria usar daquilo que vi a meu respeito para o meu crescimento espiritual ou para enaltecer o meu próprio ego? Né? O que faria eu com essas informações? O que faria eu descobrindo, por exemplo, que a Fran foi uma desavença de vidas passadas? Como agiria nesse momento em relação a ela? Com ternura, com compreensão ou com revolta? Então está muito ligado à individualidade de cada um de nós. Se eu tiver muito claro para mim as questões que envolvem a espiritualidade, a existência passada, outros momentos por mim vivenciados e tudo mais, posso eu ter acesso a essas coisas. Caso eu não tenha maturidade suficiente para isso, não há razão para que a espiritualidade me conceda uma lucidez sobre isso. Afinal, eu e você estamos aqui, todos nós, estamos aqui na busca por harmonia, por equilíbrio. E trazer desarmonia não vai ser benefício para ninguém. A condição de encarnado nos dá essa possibilidade de não ter a relação com o passado mental. Não ter o pensamento sobre aquilo que aconteceu no passado. Para que a gente tenha forças para construir algo novo. Mas nada impede, no conhecimento certo, na disciplina certa, na educação certa, nós termos acessos a esse registro, a esse banco pessoal, tá? Então, vai depender muito disso, Rafael, muito daquilo que nós já estudamos, daquilo que nós já compreendemos, os medos que não temos mais, né? Eu já citei isso, essa história, isso ilustra bem, né, as realidades das projeções não lúcidas para nós. Imagine que aqui você tem um emprego que sacrifique muito da sua vida, né, que você se canse muito, tenha momentos de tensão mental e física muito grande, tudo irrita você, você está descontente pra caramba com o que faz aqui na vida física, enfim. E aí você deitou, né? Sono profundo, você se projetou para fora do corpo e foi para a vida espiritual. E lá na vida espiritual, você de repente tem um ofício ali, porque nenhum espírito fica à toa na vida espiritual. Você tem um ofício ali que lhe enche de prazer, lhe enche de satisfação, de sensações boas, né? De pensamentos bons. Puta, que legal que é esse trabalho que eu tenho aqui na vida espiritual. Olha, mas aquele trabalho como encarnado não dá mais. Não estou aguentando mais, eu quero ficar nesse daqui, esse é muito mais legal, muito mais divertido e tudo mais. Ok. Como sabemos, né, todos nós voltaremos ao corpo, né, para as necessidades do corpo físico. Quando a gente estiver voltando, certamente, seu próprio espírito ou o seu mentor, que porventura possa estar ao lado, vai desconectar essa lembrança. Você não terá acesso a ela. Por que será feito isso? Você entrará em conflito aqui. Quando você acordar e lembrar daquilo que você faz na vida espiritual, vai gerar revolta. Nós não temos ainda, na condição de encarnado, uma maturidade para lidar com isso. Nós precisamos criar essa maturidade. Precisamos desenvolver essa maturidade para que eu possa entender de fato isso. Né? Para que eu consiga compreender isso. Então, são essas poucas razões que eu mencionei aqui, que muitas vezes nos é negada a informação daquilo que vemos fora do corpo. Tá? Só voltando um pouquinho aqui, que eu lembrei aqui de uma situação, em relação à projeção mental, né, a saída da mente, né, se nós analisarmos ali a história do André Luiz, ele conta ali, né, que para visitar a mãe ele precisava se dispor de um corpo e subir ao mundo espiritual maior de uma outra forma. Ele está se referindo exatamente a isso, com o corpo mental. Né? Eu li ontem aqui no Livro dos Espíritos
uma coisa muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Olha só, achei aqui, ó. Falando desse negócio de corpo mental. Ó, a questão é 94A, tá? Para quem quiser depois ver sobre esse assunto. Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm até nós, revestem-se de um perispírito mais grosseiro, a espiritualidade responda: é preciso que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos. Ou seja, o que está dizendo aqui nessa resposta? Espíritos superiores, quando vêm até o nosso mundo, eles precisam de um perispírito pertencente a essa atividade espiritual que temos aqui, ao nosso mundo. Então eles irão criar uma forma espiritual, uma ideia de um perispírito material dentro da concepção da vida espiritual para existirem naquela espiritualidade, na nossa espiritualidade. Agora imaginemos o contrário, né? Estou eu na vida espiritual e tenho a permissão ali de subir a esferas superiores para participar de uma aula, de um estudo. Como subirei eu? Com o corpo perispiritual pertencente à vida da Terra? Claro que não. Eu precisarei despojar desse corpo por alguns momentos, tá? Repousarei ele em algum lugar e sairei em projeção do espírito, em projeção da consciência da nossa mente, tá? É que assim, a gente usa a literatura aqui, corpo espiritual, né? Na verdade não é corpo espiritual, é um corpo perispíritico, tá? Que é um envoltório semimaterial pertencente à vida que existe aqui. Quando subirmos a esferas superiores, não podemos levá-lo. Iremos somente de corpo mental. Então, pensando bem, se eu estou aqui na Terra, encarnado, tenho uma forma física, tenho um perispírito, mas tenho também um corpo mental. Posso eu me projetar mentalmente a esferas superiores, se a espiritualidade me levar, eu tiver condições para isso e mérito para isso? Posso. Chico Xavier deu esse relato na visita que ele foi fazer, né, fora da Terra, né, um grande comandante, sei lá do que era lá. Ele não foi de corpo perispiritual, ele foi de corpo mental, né? Esse mesmo corpo que lhe é útil, que lhe é usado, Rafael, durante a oração, durante essas experiências que você relatou. Quando André Luiz traz no seu livro lá a questão da segunda morte, a questão da ovoidização, que seria uma segunda morte mais negativa, ele traz isso, que ele menciona ali, que ele viu espíritos maiores, né? Já espíritos elevados, despojando do seu corpo perispiritual para subir a esferas superiores, o que ele chamou ali de segunda morte, né? É exatamente isso, é o abandono do corpo perispiritual e a subida de corpo mental, ok? Então é mais ou menos isso, Rafael. É complexo para a gente falar na live aqui sem ter a oportunidade ali de observar vocês, ver como vocês estão reagindo a isso, né? Para que eu consiga aí usar de outros exemplos para tentar elucidar isso, tá? Mas assim, Rafael, não precisa necessariamente focar muito na questão do sonambulismo, né? Proposto ali pelo Livro dos Espíritos, pelo Kardec. A questão da clarividência projetiva ou projeção mental, né, é o ponto que a gente deve observar mais, a dupla vista e tudo mais, que é onde a gente consegue nos projetarmos para outras realidades da vida, tá? Como eu disse, ela não tem limites, não tem fronteiras, ok? Então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado do assunto. É um pouco complexo, né? Mas eu acho que é útil aí para todos nós começarmos a entender isso, começarmos a pensar nisso, né? Nosso espírito, né, nossa consciência, ela é um corpo mental, ela é uma energia, né? E esse corpo mental, esse espírito, essa consciência, quando pensa numa forma material, cria o corpo perispiritual, ok? Então cria uma identificação com o eu aqui da Terra, certo?
Muito bem, então vamos aí às perguntas de vocês.